A gente já falou desse filme aqui 2 vezes nesse canal e vamos tratar dele mais uma vez, por uma terceira vez. Estamos falando do filme O Nome da Rosa, que é o filme predileto dos professores de história que tentam retratar a Idade Média e defini-la como uma época de superstição, de atraso, de fanatismo religioso. E para reforçar essa ideia, eles costumam passar esse filme para os alunos de ensino fundamental, nono ano de ensino fundamental e os alunos do ensino médio. E a gente vai tratar neste vídeo aqui de analisar isso, né, essa questão dessa insistência de se tentar comprovar que a Idade Média é um período de trevas, de ignorância, de barbárie, e reforçando essas ideias no decorrer desse filme, desse recurso audiovisual. E nós vamos demonstrar aqui que essa tentativa se caracteriza, na verdade, de uma contradição de termos, e nós vamos explicar por quê. Usar o filme Nome da Rosa para retratar a Idade Média como uma época de dispersão, barbárie e de fanatismo religioso sem desenvolvimento científico pode causar aquilo que a gente chama de contradição de termos, pode gerar um dilema paradoxal. E a gente vai analisar uma cena aqui, e uma cena destrói toda a tese desses historiadores que tentam denegrir a Idade Média, caracterizando-a como um período de trevas, de dispersão, de barbárie, de fanatismo religioso. E na resenha de hoje a gente vai tratar disso. A gente vai analisar uma cena do filme O Nome da Rosa e vai demonstrar o porquê não se deveria utilizar esse filme para poder retratar a Idade Média como uma época de dispersão e barbárie, ou pelo menos não chegar a essa conclusão. O irmão Odelmo sentava ali. Obrigado. Olhos divididos em aros gêmeos. Um burro ensinando a escritura aos bispos. Então, um quadro captado de 35 segundos, onde nós temos o personagem Willard Baskerville junto com seu assistente Alice de Melk. Eles entram na biblioteca e analisam alguns livros. E dentro desse contexto, eles puxam um óculos. E para espanto dos outros monges que olham e chegam a comentar: olhos de vidro em aros gêmeos. Isso demonstra que na Idade Média houve ciência, ou seja, eles tentam deturpar a Idade Média e caracterizá-la como uma época de dispersão, de barbárie, de 1000 anos de ignorância, de uma era obscura de 1000 anos, e tentando caracterizá-la como uma época que não houve ciência. Mas, e ao mesmo tempo, no decorrer do filme, você encontra situações como essa, em que se demonstra justamente o contrário da tese que se quer provar. Ou seja, você tenta se provar uma coisa, mas no decorrer do filme você encontra ocasiões que vão te demonstrar e vão te provar que a coisa é o oposto do que se está tentando dizer. Ou seja, se você tem na Idade Média um monge, a prova, em primeiro lugar, a prova que na Idade Média você havia conhecimento é que você está dentro de uma biblioteca analisando livros, né? Então, você dizer, como dizem, que na Idade Média não havia conhecimento, e você vê monges num filme, e passa um filme de monges dentro de uma biblioteca, já seria algo meio contraditório. Mas não, e para isso eles têm uma saída, dizer que na Idade Média só a igreja tinha um conhecimento, que a igreja detinha o conhecimento. Ou seja, a igreja na Idade Média ela cria as universidades,
e esconde tudo para ela, né? Para ninguém estudar. Uma coisa, uma afirmação tanto absurda, bem dita pelos militantes, mas na realidade, no mundo, que saindo do mundo das ideias, né? E aí você entrando na realidade, você vê ocasiões que são o oposto. Na própria igreja, no próprio terceiro concílio de Latrão, como já foi dito em outras ocasiões, a igreja, através do decreto do Papa Alexandre III, obrigou e ordenou que os mosteiros e as paróquias locais elas juntassem um dinheiro, uma quantia em dinheiro e pagassem os estudos dos filhos dos pobres. Isso em 1179, no terceiro concílio de Latrão. Então, a igreja, ela mesmo se encarregava de bancar e financiar os estudos das crianças e dos filhos dos mais pobres. Então, aí nesse sentido, um filme que não mostra, que tenta demonstrar o contrário, denegrir a imagem da igreja e do período medieval, ele vai deixar de retratar isso, mas ele vai colocar os personagens dentro de uma biblioteca. E a segunda ocasião em que deixa os militantes e os historiadores anticlericais que realmente acreditam que a igreja detinha o conhecimento e o período da Idade Média foi de fato uma época de barbárie e de fanatismo, onde não se produziu nada de científico, está no próprio fato do personagem William de Baskerville estar usando óculos, como todo mundo viu na cena que foi retratada, né? Então ele usava 2 lentes dessa como óculos, e o monge chega a falar, né? Olhos de vidros em aros gêmeos, ou seja, 2 aros desse e a lente que eles chamam de olhos de vidro. Então, o que isso prova? Isso prova que no século XIV você já existia física, já existia o estudo da ótica, então obviamente existia física, porque para você fazer óculos, para você fabricar óculos, pelo menos você tem que estudar a luz, processos de reflexão e refração da luz, se a refração vai para cima, se a refração vai para baixo, se ela vai passar reto. Vai ter que estudar a lente, o tipo de lente, lente convergente, lente divergente. Então tem uma série de estudos que dentro da física, vai caracterizar o estudo da física. Então, na Idade Média, sim, havia ciência. E o nome de precursores, nome de monges que trataram da ciência, desse estudo da física, a gente pode citar 2, pelo menos. O primeiro é o Roger Bacon, já no século XIII, o século anterior ao período que se está se retratando, do período do Nome da Rosa, que já entra no século XIV, 1327, se não me engano, um ano, do ano do Papa João XXII, que tem aquela discussão teológica que vai colocar os franciscanos discutindo a pobreza de Cristo, aquela coisa toda. Esse evento se deu no século esse evento se deu no século XIV, já com o Papa João XXII. Então, mas anteriormente você tem um franciscano chamado Roger Bacon, que estudava a ótica. Então ele já analisava esses fenômenos de estudos da luz muito tempo antes da ciência moderna, né? Dos renascentistas, da ciência depois já no século XIX e XX já se estudava. E Roger Bacon era um dos grandes nomes da ciência medieval, tanto que na Universidade de Oxford vai se encontrar logo de cara, logo no portão, uma imagem de Roger Bacon segurando um globo. Então, é uma prova, uma evidência de que na Idade Média havia ciência. Um outro que também estudou física e que tratou de uma teoria que foi precursora das leis de Newton, da física newtoniana, foi a teoria da inércia, se eu não me engano, de Isaac Newton, foi Jean Buridan, um monge do século XIV, que tratou desses estudos. E junto com ele tinha um outro também, que era o Alberto da Saxônia,
que era filósofo e também cientista. Então eles eram precursores de Isaac Newton. Eles trataram de uma teoria que é a teoria do ímpetus, que foi que serviu de suporte para muitas das teses de Isaac Newton. Mas só que o que acontece é que as pessoas tendem a acreditar naquela mitologia, né, que Newton está em cima da árvore e depois de 1000 anos de ignorância cai uma fruta na cabeça dele e ele começa então a descobrir toda a física newtoniana, né? Mais ou menos é isso que a imagem que se passa, mas não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, você tem estudos já anteriores retratando da física, de teorias de física, de estudo da luz principalmente, e aí entra novamente num paradoxo, né? Porque uma idade que é retratada como idade das trevas, estudando a luz. E aqui apresenta aos senhores um livro que fala justamente sobre ciência na Idade Média. O livro do autor Colin Ronan, História Ilustrada da Ciência. Aqui é Oriente, Roma e Idade Média. É um livro em 4 volumes, que ele vai falar sobre o desenvolvimento da ciência, das origens da Grécia, no primeiro volume. Esse é o segundo, que vai tratar do Oriente, Roma e Idade Média. Tem o terceiro, que vai falar da Renascença até a Revolução Científica do século XIX, século XVIII, que entra a Revolução Industrial. E depois o quarto volume, que é as ciências do século XIX e XX. Então, ele vai tratar aqui sobre o desenvolvimento, vai falar sobre a ciência na Idade Média. E tem uma hora que ele fala justamente do que os cristãos da Alta Idade Média falavam sobre essa questão da ciência. E cita Santo Agostinho. Ele diz que havia uma concepção dentro do cristianismo de que é o seguinte: se Deus fez o mundo e viu que tudo era bom, então estudar o trabalho divino através da ciência só poderia provocar uma sensação de esplendor diante de tão divina sabedoria e uma admiração por tais maravilhas que o Criador permitiu que o homem visse. Então era esse o pensamento da cristandade, isso na Alta Idade Média. Então, antes mesmo de chegarmos na época já que no período retratado no filme do Nome da Rosa, que é no século XIV, ou seja, aqui já na Alta Idade Média você já tem essa concepção. E você vai encontrar diversos tratados principalmente sobre astronomia, sobre óptica, sobre estudos dos objetos celestes, das estrelas, do Sol, do eclipse solar. Então, há o desenvolvimento, há aquilo que a gente chama de ciência na Idade Média. Então, nesse mesmo livro, eu vou retratar aqui para vocês, mostrar aqui um tratado da Idade Média, que data mais ou menos de 1200, e que tem o seu manuscrito original na Universidade da Basileia. O Tratado de Esfera, esse tratado aqui, que vai falar do estudo dos corpos celestes. Esse aqui é uma réplica do manuscrito medieval, datado de 1200, ou seja, do século XIII. Aqui, um laboratório, só que é um laboratório de alquimia, né, que já foi a precursor da química. Aqui os estudos do eclipse solar, datados, aqui não tem a data. E aqui do lado nós temos aqui um monge medieval com óculos e estudando, fazendo uma consulta num livro, né? Então você encontra tratados de ciência na Idade Média. Aqui ainda tem a que a gente chama de torre filosófica, com a religião sendo a mãe da rainha das ciências, e embaixo toda a hierarquia do conhecimento. E aí vem a geometria, a astronomia, a lógica, a música, a poesia e por aí vai. Então, na Idade Média, houve ciência. E acontece que você utilizar um filme para denegrir a Idade Média, quando na verdade
ele passa a ideia, ele demonstra no próprio filme que aquilo que a gente quer provar não aconteceu, ou seja, é o oposto do que a gente quer provar, ou seja, que houve ciência. Assim, o historiador que se enveredar por esses caminhos, ele vai cair na chamada contradição de termos, porque você usa um filme para tentar provar uma tese, só que o filme prova a tese que é oposta àquilo que se quer provar. É basicamente por isso que aquele que tenta usar esse filme, ele vai entrar numa dinâmica um pouco meandrosa, né? Um caminho perigoso, vai ficar numa situação desconfortável. Mas é claro que cada historiador, o historiador ele vai trabalhar com a falta de atenção alheia. As pessoas elas não conseguem prestar tanta atenção por mais de 15, 20 minutos de um vídeo. Então, quando você passa um filme de 2 horas, é muito mais conveniente que a pessoa ela veja as cenas, mas não preste atenção e por isso não questionem. Então, basicamente é isso. Mas se você pega um professor, uma pessoa que realmente ela consegue verificar, ler as entrelinhas e aí mostrar que, na verdade, não, esse filme ele tenta demonstrar uma coisa, mas ele é obrigado a mostrar biblioteca, demonstrar que a ciência, apesar deles tentarem dizer que é o oposto, isso já faz com que já seria motivo suficiente para que o historiador, ele anticlerical, evidentemente, ele pensasse 2 vezes antes de passar esse filme. Bom, eu vou parar por aqui, porque esse filme, O Nome da Rosa, ele daria várias vertentes, vários assuntos, e eu acho que o principal a gente já tratou, quando tratou no primeiro vídeo, falando sobre a filosofia, sobre a sinopse do filme. Acho que foi até um dos melhores, mais longo, porém mais centrados. No segundo a gente falou alguma coisa sobre como esse filme denigra a Idade Média, e agora nesse aqui, bem improvisado também, a gente trabalhou e tentou mostrar para vocês que realmente na Idade Média havia ciência sim, apesar deles tentarem provar o contrário. Então, no final aqui desse vídeo, eu vou mostrar aqui umas fotos, inclusive do Roger Bacon, da Universidade de Oxford, onde na entrada você vai encontrar, quem tiver esse prazer de estudar lá, ou então tiver essa oportunidade de estudar ou ir até lá, vai encontrar a foto de um monge franciscano na porta das universidades. Mas não dizem por aí que ciência e religião são 2 coisas distintas. Então, o que faz um monge franciscano na porta de uma universidade com um globo na mão? Então, é para se pensar, é para se refletir. Então, para que vocês não caiam mais dessas ideias toscas de que a Idade Média foi uma época de barbárie, é que eu resolvi gravar aqui meio que no improviso esse vídeo. Vocês perceberam que os assuntos foram saindo de cabeça praticamente. Então é basicamente isso. No próximo vídeo a gente vai tentar trabalhar mais em outros temas da Idade Média, voltar nesse tema sobre ciência medieval, e aí para reforçar essa ideia de que de fato na Idade Média houve desenvolvimento científico sim. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tantum ergo sacramentum veneremur cernum